Olá, então a aula de hoje então tem como objetivo a gente concluir então o conteúdo da unidade 4, né? Essa aula de hoje é uma aula mais, digamos assim, ilustrativa, tem bastante figura, né? Então eu imagino que a gente vai passar aí uma boa quantidade de slides aqui, tá? Veja só, então a gente começa aqui falando um pouquinho de circulação viária, né? Chamando a atenção de que a oferta, né, da circulação viária é basicamente o sistema viário de uma cidade ou de uma região, né? É daí que a gente então traz esse conceito de oferta. Não existe somente esse tipo de oferta de transportes, obviamente, mas no que diz respeito à circulação viária, a gente sempre se lembra e remete à circulação aí no sistema viário, tá? Então, o que determina essa questão do nível de serviço, da qualidade de serviço, que é um negócio que a gente falou na última aula, né, é essa relação entre demanda e oferta, né? A gente tem aí a oferta do sistema viário e a demanda são os veículos que precisam utilizar aquele sistema viário, né? Então, é importante dizer também que esse sistema viário, ele provém, né, de medidas urbanísticas, né? Existe um conceito interessante em transportes, que é no sentido de dizer o seguinte: olha, o que a gente prover primeiro, né? A gente provê, então, uma certa infraestrutura, ou seja, uma certa oferta para que isso atraia a demanda, ou a gente geralmente espera a demanda surgir para que a gente possa então preparar uma oferta, né? No Brasil é muito comum que a gente primeiro espere a demanda aparecer e se fazer necessária para poder ser atendida, né? Para depois a gente prover a oferta, né? Prover sistema viário, prover linha de transporte público e assim por diante, né? Mesmo assim, a gente às vezes, que a gente fala assim, as pessoas que lidam com isso todos os dias, né, que decidem sobre isso todos os dias, muitas vezes acha que o fato de você prover um determinado, por exemplo, viaduto, qualquer elemento do sistema viário, né, isso vai resolver, né, o problema da demanda que é crescente, né, quando nem sempre é dessa forma, porque essas soluções acabam se mostrando pontuais no tempo, né? A gente sabe que com o tempo há um certo equilíbrio da rede, há inclusive isso um atrativo em cima da demanda, né? Que faz com que essa oferta acabe se tornando obsoleta com o tempo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, tá? Então, algumas coisas que a gente pode lembrar aqui, né? Que determinam como é que funciona a circulação viária, né? Por exemplo, é o plano diretor da cidade, né? As regras de uso e ocupação do solo, as regras para poder você, por exemplo, instalar um polo gerador de tráfego, também hoje em dia mais conhecido como polo gerador de viagem, como é o caso, por exemplo, dos shoppings, né? Daquelas de universidades, né? Aqueles grandes empreendimentos que acabam atraindo uma demanda importante para o sistema viário, né? Então, esses documentos, digamos assim, esses instrumentos, eles servem, então, para que a gente possa ir, né, pensando, né, como é que vai funcionar a mobilidade da população, né, de modo que isso ocorra, obviamente, de maneira confortável, rápida e segura, embora a gente saiba que isso é um desafio muito grande, no papel tudo muito bonito, mas não é sobretudo em cidades grandes, como é o caso de Belo Horizonte, não é um desafio simples, não, né? E aí esse desafio ele passa, obviamente, não por você prover oferta do ponto de vista da infraestrutura viária, né? A gente pode dizer o seguinte, que a gente pode sim trabalhar em cima da oferta, mas o olhar é sempre em cima da demanda, né? Então a oferta ela tem que ser gerida e pensada para que essa demanda seja gerenciada adequadamente, né? Então não é razoável, é bom que se diga logo, não é razoável que a gente simplesmente vá
comece a construir vias o tempo todo para acompanhar a demanda, né? A gente tem um número aí, ó, que acho que a gente até falou um pouquinho disso já antes, né? Um número que indica que o aumento da frota aí gira em torno aí de 3%, 5%. Eu sei que muita dessa frota ela não está circulando, sobretudo a frota mais antiga, né? Que continua teoricamente nas ruas, né? Mas mesmo assim a infraestrutura não consegue então acompanhar, né? Com essa taxa de 3, 5, mesmo que seja 1%, né? Então a gente precisa tentar gerenciar a demanda de outra forma, como é o caso do transporte público, né? Um uso mais racional do automóvel, não é que o automóvel não pode ser usado não, mas acho que procurar um uso mais racional, e aí tem uma série de outras medidas que a gente pode até falar depois, tá? Em que envolve o uso racional do automóvel. Né? Existe a questão da hierarquização, né? Que eu acho que o professor Leandro já andou falando, mas aí é só para retomar um pouquinho desse conceito, né? Que isso é importante na hora de planejar a circulação viária. Né? Como eu disse anteriormente, né? Então não é racional acompanhar o crescimento da frota, expandindo somente o sistema viário. A gente tem que tentar gerenciar a demanda que é crescente, não somente expandindo o sistema viário, expandindo a oferta, e sim tentando fazer com que essa demanda que exige, né, que precisa se deslocar, possa fazer de forma que a gente não tenha que sempre ficar investindo o tempo todo na expansão do sistema viário. Tá? E aí nós temos aqui algumas figuras que dão um indicativo, né, de como a expansão do sistema viário ela até pode ocorrer, e ela fatalmente ocorre, queira você ou não, né? Mas que o histórico indica que os problemas acabam sendo cíclicos se a gente só pensa na gerência da oferta sem pensar na gerência da demanda, né? Então nós temos aqui uma figura, né? Diário Popular, né? Me parece uma publicação aí de São Paulo, de 1899, né? Nem sei quantos anos dá, né? Mas basicamente 120, 121 anos, não é isso? E aí, veja só, está escrito aqui, ó, trânsito aumenta, né? Recebemos a carta abaixo para a qual chamamos o senhor prefeito, né? Observando que o trânsito nas ruas cada vez mais aumenta, né? Aí tem que se observar, por exemplo, a estreiteza das ruas, ou seja, de novo a questão da oferta, né? Então, se não procurar uma válvula para desviar esse trânsito, enquanto é tempo, mais tarde só o céu poderá vir a ser o remédio. Né? Então, veja só, já era um problema em 1899. Né? 120, 121 anos se passaram e continua. Lógico, o problema é muito maior. Né? Mas se você for pensar, né, tenta entrar um pouquinho aí na cabeça de quem vivia naquela época. Né? Aquilo já era um fardo a ter que se vencer, né? O fardo do trânsito. Né? Tá certo? Vamos ver outras figuras aqui. Olha só. Avenida Paulista, em 1928. Né? Lógico, tudo, eu não conheço muito bem a Avenida Paulista, apesar de já ter ido lá. Né? Mas sei que lá até hoje ainda tem um grau de congestionamento muito importante, significativo. E em 1928, quando a população era menor, né? Mas eu diria que o acesso ao automóvel era muito mais dificultado do que se é hoje. Né? E mesmo assim, estamos falando aí da Avenida Paulista de 1928, olhando a figura aí congestionada. Né? Então veja que também já era um problema, lógico, mudou muito e tal, não estou discutindo que está tudo do mesmo jeito, mas é aquela história, o problema já existe há muito tempo e a solução ela não vem, né? Não é só uma questão aqui brasileira, né? Uma questão também de outros países, né? É só o problema acaba sendo muito parecido, tá? E nós temos uma figura, revista Quatro Rodas, 1962. Né? Preste atenção aqui nessa figura de algumas frases interessantes. Né? Primeiro, quem tem cabeça larga as ruas. Certo? Olha como é interessante essa forma de pensar.
né? Uma forma de pensar que, de novo, remete à expansão do sistema viário, não é isso? Né? Tem algumas coisas interessantes também, né? Não deixe São Paulo parar, a cortesia abre caminho, que é um negócio que até certo ponto é, traz aí um conceito hoje que se fala muito, que é o conceito de educação para o trânsito, né? De você ter uma forma de dirigir, né? Que não seja tão agressiva, que provoca acidentes, de alguma forma faz com que o trânsito também flua um pouco melhor, né? Mas tem outras coisas aqui, por exemplo, envolvendo estacionamento, né? Não estacionar em lugar proibido, que é um negócio que até hoje também é um problema. Enfim, nós falamos de 1962 ali, já também é um bom tempo, né? E o que mais me chama a atenção aqui, de novo, quem tem cabeça, alarga as ruas, a mentalidade, né, ainda era muito em cima da infraestrutura, como ainda é muito, em muitos casos, hoje, né? Sobretudo em cidades aí de médio porte, né? As cidades de grande porte têm que tratar esse problema, obviamente, mas já tem um outro olhar, sobretudo por causa do nível de demanda que existe a se gerenciar, não é isso? Ainda da revista Quatro Rodas, nós temos aqui, ó, escoamento de trânsito é um problema de urbanismo, né? Então veja que esse conceito, pelo menos na minha visão, me parece na época um tanto quanto moderno, né? Porque até hoje as pessoas, muita gente não entende que o problema de trânsito ou de transporte, vamos expandir um pouco mais esse conceito, é um problema de urbanismo e vice-versa, né? Então imagina você aí numa situação de uma cidade que tem aquele bairro bem remoto, bem distante, né? Que esses terrenos que não são ocupados, até o dono muitas vezes, né? E esse dono acaba muitas vezes especulando da seguinte maneira. Aconteceu isso com um exemplo aí, me surgiu, né, quando eu morava em São Carlos, existia um bairro, aí eu não vou lembrar exatamente o nome, talvez Cidade Araci, né, que era bem distante do centro da cidade, aliás até hoje bem distante do centro da cidade, mas de repente o dono começou a lotear esse bairro, né, começou a lotear e não a vender, ou pelo menos vender bem barato, muitas vezes até doando alguns lotes, né, alguns, veja só, né. E as pessoas, obviamente, com necessidade de moradia, acabam aceitando, agradecendo. E isso acaba provocando o quê? Provocando uma necessidade por transportes, que não existia até pouco tempo. As pessoas estão lá morando. E aí a pessoa fala assim, olha só, você me deu terreno, eu construí a minha casa, mas como é que eu vou trabalhar? Já que o meu trabalho fica lá na parte central da cidade. Falou, olha, isso é um problema da prefeitura, né? Não é um problema meu, né? O dono do terreno diz. Né? E aí, no final das contas, se cria um problema, né? Que é um problema, primeiro, que era um problema de urbanismo, né? Que remete aí à questão da habitação, é claro, né? Mas que no final das contas você agora tem um bairro da cidade, dentro do entorno da cidade, mas que acaba no final das contas encarecendo o sistema de transportes como um todo, porque geralmente nas cidades brasileiras, não importa se você vai, a menos que você tenha que pegar mais de um ônibus, né? Mais de muitas vezes tem a questão da integração e tal, mas se for uma linha só que sai do centro da cidade e vai até esse bairro que é distante, a passagem é a mesma de quem pegou o ônibus no centro da cidade e desceu 2 quilômetros depois. Né? No final das contas, o que vai acontecer? A passagem vai começar a ficar cara. Né? Isso tem vários exemplos, né? É por isso que é tão importante a gente, e aí todas as cidades, né, modernas fazem isso, de você taxar aqueles terrenos que estão ali em áreas mais centrais, né, para evitar a especulação imobiliária. Né, para evitar, porque uma vez que você tem lá um terreno e você não dá um destino, significa que a cidade começa a se expandir
né, para outros lugares que são mais baratos, né, começa a se expandir e daqui a pouco você tem uma cidade que ela cresceu desordenadamente, inclusive na questão do transporte, né? Ou então ela pode até crescer de maneira ordenada e organizada, né, mas com o conceito errado, né? Acontece muito em cidades americanas, né? Visitei uma vez uma que você conseguia perceber que o sistema viário era bem grande, né? As vias eram bem largas, com muitas faixas, e você, para poder alcançar, sair de um lugar para outro, você percorria grandes distâncias, né? Isso vem muito do conceito, que era o conceito de, vou morar distante, morar na periferia, todo mundo tem carro, então todo mundo vai usar o carro. Diferente de conceitos, por exemplo, os mais europeus, quando você busca morar mais perto do trabalho, usar mais o transporte ativo, que é bicicleta, que é ir a pé, né? Eu falo assim, mas no final das contas, eu sou um exemplo daquele ditado de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu moro longe da UFMG, mas mais por uma questão de que antes eu não trabalhava na UFMG, trabalhava em outro lugar. E aí quando eu vim para Belo Horizonte, eu trabalhava no Cefet, né? Quando eu vim para Belo Horizonte, eu morava perto do Cefet, né? E obviamente as coisas mudaram um pouco, mas não faz sentido, né, tomando o meu exemplo aqui, né, de eu morar tão longe do local onde eu trabalho, sendo que eu sei que eu nunca mais vou sair daquele local de trabalho, né? Então, assim, se você escolhe, por exemplo, né, morar longe da cidade, né, tem muito casos assim, vou morar num Alphaville, né, morar num condomínio fechado, lá, construir uma casa, você sabe-se lá onde, né, tem vários exemplos aí na cidade, né? Se você tomou essa decisão por N motivos, a qualidade de vida, do local onde eu moro e tal, saiba que esse tipo de decisão, muitas vezes a cidade não consegue absorver o ônus que vem com esse tipo de decisão, né? Então o sujeito mora lá, trabalha no centro da cidade, né? Trabalha lá, funcionário, centro, sei lá, para aqueles lados lá, para o centro de onde a cidade de Belo Horizonte surgiu, né? Aí vai morar Jardim Canadá, sei lá, alguma coisa assim. É super legal, pode ir e tudo mais, mas você tem que ter consciência de que com isso, com essa decisão, vem o ônus do trânsito. E a cidade não tem condições de absorver, de prover uma infraestrutura para esse tipo de conceito, né, de moradia e tudo mais, né? Não estou dizendo para não ter, estou dizendo para poder a gente ter consciência dos nossos atos, né, das nossas escolhas. Acho que esse aqui é a reflexão que a gente tem que fazer, né? E toda reflexão, ó, veja só, toda reflexão ela é mutável, né? Então, se eu tenho essa ideia hoje, pode ser que a minha ideia amanhã seja outra, depois passa a ser uma terceira, e acho que isso vale para todos nós, né? É interessante no que diz respeito à circulação viária, né, como a gente planeja as cidades, né? Então, veja só, nesse caso aí, isso é Paris, né? Aí o Arco do Triunfo, salvo engano, essa construção, esse desenho que se deu para a cidade de Paris, especificamente nesse ponto, tinha a ver na época em que Paris também se preocupava muito com as guerras, né? Então veja que todas essas ruas elas chegavam num certo ponto, eu queria do ponto de vista de defesa, né? Isso acaba sendo interessante. Mas o que isso é importante, tirando essa questão aí da defesa que eu estava falando, é que os desenhos muitas vezes acompanham a topografia, o relevo, né, das cidades, né? E muitas vezes você acaba levando a um ponto da cidade para poder você transpassar esse ponto e ir para outro lugar da cidade. Você acaba canalizando a demanda para esse ponto, né? Belo Horizonte tem casos similares a isso, né? Tem casos similares, assim, por exemplo, de circundar uma área central, como é o caso da Contorno, né? Mas também de você chegar, por exemplo, até a Praça 7 e dali você passar para outro, digamos assim, entre aspas, para o outro lado da cidade. Então esse tipo de desenho é muito comum e pode fazer sentido em muitas situações, né? Agora, pode fazer sentido, por exemplo,
quando Belo Horizonte foi planejada, né, podia fazer muito sentido e funcionava muito bem. Hoje em dia a gente tem que ter alternativas a esse desenho, né? Por exemplo, já não faz há uma tentativa, né, eterna, aí, digamos assim, né, das pessoas não terem que ir até o centro de Belo Horizonte ou não terem que passar pelo centro de Belo Horizonte para acessar uma outra região da cidade, né? Então é muito mais interessante que não se passe por ali, porque ali é uma grande demanda, né, por transporte, por circular naquela região. Se a gente puder passar de um lado da cidade para o outro lado da cidade sem passar pela parte central, né, que antigamente era um desejo, veja só, né, na origem do planejamento, agora é preciso buscar alternativas. E nesse caso, um investimento em infraestrutura pode sim, claro, ser salutar, né? Veja essa sequência de fotos aqui, né, que fala como as avenidas, algumas das principais avenidas de São Paulo foram planejadas, né? Então, isso aqui é um plano de avenidas da Prefeitura de São Paulo, né, em 1935. Veja que me remete muito à questão lá da França, né, de Paris, ali do Arco do Triunfo, que é você ter aqui um desenho com vias aí radiais, né, ou seja, você tem uma parte circular e tem as vias ali, né, percorrendo um tamanho ali próximo ao raio dessa circunferência, né, e aí você tem aqui outras circunferências de raios concêntricos aqui, né, que podem ajudar você, claro, a não ter que passar nessa parte central, que obviamente a ideia era que seja que tenha uma demanda maior por ser a parte mais central da cidade, né? Veja que essa parte central da cidade não necessariamente é a parte central do ponto de vista geográfico, né? As cidades, por exemplo, que são litorâneas, né, elas surgem muitas vezes, né, os centros dessas cidades litorâneas muitas vezes são próximo ao mar, né, que é onde se tirava o sustento, né, ou seja, cidades que, por exemplo, passam próximo aos rios, né, surgiram no entorno dos rios, então o centro de alguma forma está próximo ao rio também, né. Então essa parte quando a gente chama que existe o centro da cidade, no sentido de ser o centro comercial, alguma coisa assim, né? Veja que em 72, o plano de vias de São Paulo já passava por vias expressas. Então nós temos aqui uma série de vias expressas, né? Um desenho bem diferente do que sentia antes, né? Uma série de vias expressas aqui, né, que passavam por bairros mais periféricos, né? E aí a gente tem então esse plano de vias expressas aqui para poder ganhar um pouco mais de mobilidade, no sentido de ter velocidade, né? Mobilidade no sentido da velocidade, que eu digo, né? E aí você vê, olha, quais são as grandes rodovias que acabam chegando caindo, né, desembocando aqui nessas vias expressas, né? E hoje em dia, olha só, 2011, não faz muito tempo, né, a gente tem aqui já um outro tipo de conceito, né? Um conceito aí que agora você tem vias expressas, né? Ou anéis expressos aqui, uma concêntrica a outra, veja só. Então nós temos essa aqui, mas na parte central de São Paulo, tem essa outra, e tem a Marginal Tietê que desemboca nessa outra, na Marginal Pinheiros, né? Aí você tem aqui o Rodoanel. Então, onde que isso vai chegar, não sabemos, né? Mas o fato é que agora uma outra escala de problema para se tratar, né? Essa figura aqui ela é interessante porque, além dessa questão do desenho, aqui, do planejamento da circulação, né, do sistema viário, nós temos algumas ideias aqui interessantes, né, que é no sentido de melhorar a fluidez, né, do tráfego. Veja só, temos uma figura aqui, né, que uma das medidas para tornar uma via expressa, né, e aí, obviamente, nós temos medidas para tornar uma via expressa, que via expressa é um conceito que às vezes se usa de maneira muito indiscriminada, como que se diga, tá? Então, olha só, às vezes a gente tem uma via expressa com esse nome que você está cheio de semáforo. Então, como é que a via expressa, que
está cheio de semáforo e você para o tempo todo. Então, às vezes não faz muito sentido. Acho que aqui em Belo Horizonte até tem uma via expressa que não tem tantos semáforos assim, se eu estou tentando puxar pela memória aqui, né, claro, né? Mas eu acho que nesse caso aqui, tira um pouquinho assim essa questão da via expressa e vamos pensar mais em medidas para melhorar a fluidez. Eu acho que faz mais sentido assim. Criar mais faixas de tráfego é uma medida que a gente tem que levar em consideração? Acho que sim. Eu acho que a gente não pode tirar isso da mente, não. Acho que criar mais faixas de tráfego, agora, a gente não pode achar que isso é solução a longo prazo, tá? Há estudos aí, né, que dizem que se você aumenta aí uma faixa, duas, né, por sentido, daqui a 3, 4, 5 anos o congestionamento volta ao que era antes, porque, primeiro, aqueles motoristas que estavam no meio do bairro e não encaravam aquela via, passam aí porque viu que teve uma alteração, né, e promove mais adiante esse equilíbrio, né. E o outro sentido é que você acaba indicando para o usuário que ele pode adquirir o automóvel sem problema nenhum, que a gente vai continuar provendo infraestrutura e isso tem um limite, né? A cidade te impõe esse limite, não é? Então é preciso ter cuidado e, de novo, tentar não gerenciar a oferta pura e simplesmente, e sim tentar paralelamente ou preferencialmente gerenciar a demanda. Como é que a demanda pode ser atendida, né, sem ter que você ficar fazendo obra o tempo todo? Essa que é a grande questão, né? Então, assim, você passa em algumas cidades como São Paulo, por exemplo, né, e outras, né, tem várias outras por aí ao redor do mundo, a gente vê gente que vai trabalhar, que tem aquele movimento que chama de pendular, né? Quer dizer, o sujeito sai lá de manhã da sua casa, vai para o trabalho, acabou o trabalho e volta para casa. Então, o movimento pendular faz sentido ele colocar mais um carro na rua, né? Sendo que ele às vezes tem a possibilidade de pegar um metrô, né? Alguém pode dizer assim, mas aqui é ruim, transporte público e tal, e eu não vou dizer que não é, né? Mas eu acho que o conceito, se mudar o conceito, né, fatalmente a gente acaba também mudando o conceito na qualidade desse transporte público, né? Então veja só, se você está lá, se você pegar, por exemplo, a São Paulo como exemplo, né? Se você pegar São Paulo e pegar as moradias próximas ao metrô, elas são valorizadas, porque o sujeito sabe que não vai precisar enfrentar o trânsito de São Paulo, ele vai poder trabalhar de metrô, um metrô que é razoável, né? Um metrô que tem uma boa qualidade, e eu digo a vocês que eu já andei no metrô de São Paulo, é bem bom, né? Então, assim, eu estou cansado de ter amigos, né? Amigos principalmente da época de pós-graduação, né? Já que a minha graduação foi mais distante, foi em Fortaleza, né? No Ceará. Meus amigos que estudaram comigo, por exemplo, lá na USP, né? Alguns deles trabalham em São Paulo e eles tinham um carro lá em São Carlos, uma cidade de 200 mil habitantes. Quando chegou em São Paulo, vendeu o carro, porque é impossível muitas vezes andar. E eles vivem, têm uma qualidade de vida muito melhor andando de metrô, escolhendo muitas vezes o horário que vai pegar o metrô, também se possível, né? E assim por diante. Então, essa é a reflexão em cima de aumentar ou não a faixa de tráfego. Agora, o que é importante também, interessante nisso aqui, me lembra muito a questão essa outra aqui, ó, mudar sentido de circulação de trecho de vias, tá? Existe um negócio que eu não sei se o pessoal aqui em Belo Horizonte também usa esse termo, que são os binários, né? O que é um binário, né? Imagina que você tem uma via que ela tem um sentido norte-sul dentro da cidade, e aí você tem uma via com duas faixas, uma para cada sentido, né? Entenderam? Imagina que é mais ou menos assim, ó. Então você tem uma via que tem um sentido aqui e outro com um sentido que vai, né? De repente você tem uma outra via próxima aí, mais, digamos assim, paralela a essa mesma, que tem a mesma configuração, né? Duas faixas, uma que vai, outra que vem, né? Quando você, né, por exemplo, coloca uma dessas vias somente no sentido, né, duas faixas somente para um sentido, e a outra via que é próxima, também paralela, no sentido contrário, e também só no sentido contrário, você cria um binário.
Então você acaba tirando nesse caso, né? Você acaba tirando nesse caso aí o conflito, né? Alguns conflitos que existem, por exemplo, nessa configuração aqui. Quando você tem aqui duas faixas, uma para um sentido, outra para outro. Então essa questão dos binários, ela funciona bastante, tá? Funciona bastante, lógico, que não faz milagre, mas funciona bastante, né? Para algumas situações. Eu acho que isso tem que estar na nossa cabeça também quando a gente está procurando dar um pouco mais de fluidez. E é um investimento, não vou falar em valores aqui, né? Mas é um investimento que acaba sendo proporcionalmente, digamos assim, menor do que, por exemplo, você aumentar o número de faixas, né? Ou você criar aqui, ó, eliminar cruzamentos com ponte e viaduto. Quando você cria um ponte e viaduto, né, você elimina o conflito. Olha que ideia genial, né? Elimina o conflito aqui, né? E lá na frente, né? Não sei, eu sempre lembro, por exemplo, quando eu estou passando ali não sei exatamente como é que chama aquele lugar ali, né? Eu venho ali na Antônio Carlos, aí caio na avenida que depois vira Via Expressa, tem um contorno passando por ali. Aí tem um viaduto, o viaduto Itamar Franco, acho que é esse o nome, tá? Esse viaduto o tempo todo, quer dizer, o tempo todo não, vai, no horário de pico, né, principalmente, ele está congestionado. E o sujeito se pergunta, mas por que está congestionado se não tem conflito? É só subir e descer. Uma vez eu peguei um Uber, o cara falou, bom, isso aqui é uma cabeça de burro, achei até engraçado ele falar isso. Isso aqui é uma cabeça de burro, isso aqui não anda. Por quê? Porque lá na frente tem um semáforo com um cruzamento que é super importante, que aí você acaba tendo uma formação de fila. Essa formação de fila ela acaba chegando até o cruzamento da ponte lá, né? Viaduto Tamar Franco, e portanto é mesmo que nada, né? Então, assim, não estou dizendo que eu não morava aqui para saber qual era a situação anterior, às vezes a situação anterior era pior ainda, né? Então, entre o que existe hoje e o que existe antigamente, pode ser que hoje seja uma maravilha, né? Mas é preciso ter muito cuidado. Além do que, a qualidade de vida da população quando você põe um viaduto, né, põe uma ponte, ela é significativamente afetada, tá? Imagina para quem tem aqui um comércio aqui próximo, que o cruzamento em nível permitia que o comércio dele fosse acessado, né? O sujeito acaba tendo que fechar o seu comércio em função disso. E, obviamente, uma série de outras coisas, né? Por exemplo, moradia acaba perdendo valor, enfim. É preciso ter muito cuidado, sobre, não somente por causa do investimento, que é altíssimo, né? Mas dentre outros fatores na hora que você vai, então, tentar eliminar cruzamentos com ponte, viaduto, etc. Tá? Esse aqui é para você usar, digamos assim, quase que em último caso, né? Proibir estacionamento da via, proibir retorno no canteiro central, tudo isso aqui também são coisas que demandam um investimento relativamente pequeno, mas que tem o seu efeito positivo quase que de imediato, né? Reprogramar semáforos, é um negócio também que é simples, né, de fazer, e tem também por quê? Porque a gente vai falar até na próxima aula, né, vai pensar um pouquinho sobre esse assunto. Retirar ou reprogramar semáforos, ele é em função da demanda, né? Ou retirar ou reprogramar, ou até mesmo inserir, né? O semáforo ele tem que ser, existem critérios para poder instalar um semáforo, e esse critério leva em consideração que a instalação do semáforo ele vai ajudar, vai melhorar, ou seja, vai diminuir os atrasos naquela região, né? Naquela interseção especificamente, mas às vezes até na região, né? Então é preciso ter cuidado na hora de instalar um semáforo também, e reprogramar é natural que se faça. Toda cidade que tem um corpo técnico, né, importante, ali, bem capacitado, como é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, né, essa reprogramação do semáforo é constante, porque a demanda ela também varia, né, não somente durante o dia, mas como ao longo dos anos, né. Então isso aí precisa ser feito constantemente, né. Então, existem algumas ações aqui, né, então, que interferem então, nessa questão da capacidade. Eu chamei de capacidade, mas lembrando que capacidade é o fluxo máximo, né, que se tem aí você pode ter, por exemplo, num ponto da via,
né? Mas que de fato remete à nossa oferta viária, né? Então, de novo, então você pode alterar a circulação, mudar sentido de via, regulamentar estacionamento, né? Melhorar a questão do controle semafórico, melhorar o pavimento, por que não, né? Você precisa tentar investir, gerenciar o seu pavimento, né? De modo que aquelas vias que precisam de mais mobilidade, de mais velocidade, elas tenham prioridade, né? Você não pode deixar. É lógico que a gente quer que o pavimento sempre esteja bom na cidade inteira, mas se você tem recurso escasso, ou se pelo menos você deixou a cidade chegar numa situação que você não tem recurso para fazer uma recuperação, né, de toda a infraestrutura, de toda a malha pavimentada da cidade de uma vez só, você precisa priorizar, e você vai priorizar aqueles lugares onde tem mais volume, né? Então, por isso, muitas vezes você tem aí os grandes corredores com pavimento muito bom e no meio do bairro nem tão bom assim, né? Às vezes até bastante ruim, né? Ou às vezes até que eu não estou falando nem de ter buraco, né? Aliás, o termo técnico é panela, né? Não sei se vocês sabem, né? Não é exatamente buraco, é panela. Você deve aprender isso aí mais para frente na parte de construção de estradas e tal. Então, mas às vezes você tem lá aqueles remendos um pouco mal, tanto quanto mal feitos, isso acaba dificultando também a questão da fluidez que remete então a essa tal capacidade que eu venho falando, né? Surgimento de binários também, criação de binários, né, também ajuda na questão da fluidez, na capacidade, né? Reduzir a largura das faixas, veja que ele está colocando entre parênteses aí, em casos críticos, né? Então você vai diminuir, né, o número de faixas, você tem uma faixas aí, né, de 3,5 metros numa via de largura 10,5, você tem 3 faixas, você acaba diminuindo aí para 4 faixas com a distância aí de 2,5, e me parece, você fala assim, mas 2,5 cabe um automóvel. Bom, não é questão somente de caber um automóvel, porque muitas vezes cabe um automóvel, mas você se sente inseguro, né? De estar tão próximo de outros veículos aí do lado. Então essa proximidade faz você ficar inseguro, faz você reduzir velocidade, ou melhor dizendo, faz você se afastar dos veículos à frente, o que também o que seria uma tentativa de aumentar a capacidade acaba não aumentando, pelo menos não do jeito que se imaginava, né? Que seria aumentar de 3 faixas para 4 faixas, né? Então o efeito não é linear, é isso que eu estou tentando falar, né? O efeito não é linear, né? Sair de 3 para 4 faixas, a capacidade de sair aumenta aí uma certa quantidade, não é bem assim, né? Tem alguns casos assim bem específicos na tentativa de melhorar a capacidade, né? Por exemplo, né, você liberar acostamento, né? Já aconteceu muito, eu sempre lembro desse caso quando você tem aí cidades litorâneas, aí tem os feriados, né? Que aí muita gente vai para as praias, no sentido contrário, então no final do feriado a demanda ela acaba sendo muito maior do que a capacidade, então você acaba aumentando a capacidade, abrindo a utilização do acostamento. Mas veja só, isso acontece em casos bem raros e se isso acontecer tem também o órgão gerenciador tem que estar lá dizendo que pode, acompanhando, porque um acostamento ele é usado no caso de necessidade, não é isso? Então, necessidade assim, de quebrar um veículo e tal, e então assim, tem que olhar com bastante cuidado, né? Mas veja que aqui, ó, nós temos aqui, ó, em casos de congestionamento, vocês estão vendo aqui, ó, use, né, o acostamento, tá vendo? Então, isso aqui não é nem aqui no Brasil, né? Então veja que não é só uma situação que ela é crítica, né, em caso de congestionamento, mas que não é uma situação que é uma ideia nossa, não é isso, né? Então a ideia ela passa por outros países também. Aqui nós temos um texto, né, que depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada com mais calma, né, que envolve a questão de surgimento de gargalos, né, e principalmente conflito de interesses. Essa reportagem fala isso. Quais são os interesses que tem, ou melhor, os interesses que eu falo no bom sentido, tá? Na hora que você vai gerenciar um problema de circulação viária, um problema de capacidade, de demanda que surge próximo de uma infraestrutura que não
que não estava preparada para aquela demanda, né? Por exemplo, o surgimento de condomínios próximos a rodovias. Aqui nós temos aqui um exemplo nessa reportagem da rodovia Raposo Tavares, que é uma rodovia que vai para o lado oeste paulista, mas que chega em São Paulo, né? Aqui nós temos aqui o Mário Covas, que é o anel viário, né? Que eles chamam lá o rodoanel, né? O famoso rodoanel. Né? E aqui a Raposo Tavares, e a reportagem dizia que aqui perto dessa região, que eu não vou lembrar aqui agora, Alphaville, por ali e tal, né? Você tem aqui um conflito que envolvia quem? Envolvia as questões de planejamento urbano, né? De moradia, etc. Né? A questão da engenharia de tráfego, né? Os moradores, os empreendedores, a prefeitura. Então, todos esses atores precisam chegar num acordo para poder saber como que os problemas podem ser mitigados, né? Então, às vezes o problema vem, mas vamos pensar aqui, por exemplo, aí tem uns dados aqui interessantes, né? Por exemplo, 92% dos veículos que circulam na rodovia Raposo Tavares, né, entre São Paulo e Cotia, são de passeio, né? Então você pensa, rodovia é um negócio que é feito para caminhão rodar e tal, não, né? E aí, somente 8% são de ônibus comerciais. Então veja que, pelo menos, obviamente, nessa região, não sei se mais para o lado oeste paulista funciona sempre com essa proporção aqui entre veículos pesados e leves, né? Mas o fato é que boa parte, provavelmente, desses veículos leves são o que a gente chama de tráfego de passagem, né? Gente que mora aqui quer passar para o outro lado, gente que vai para São Paulo e volta e só pega o início da Raposo Tavares. Então isso tudo acaba gerando um conflito, uma gerência que precisa ser dada aí, né, para essa rodovia que obviamente não devia existir há alguns anos, né? Isso acontece aqui em Belo Horizonte o tempo todo, né? Então você pega, vamos pensar assim, por exemplo, eu sempre lembro num caso bem emblemático aqui, que é o BH Shopping, né? O BH Shopping. Então você tem ali o BH Shopping ficando no Belvedere, né? Próximo a Nova Lima, tem o Buritis, aí tem as rodovias que chegam, as rodovias que passam ali, que vão para o Rio de Janeiro, BR-040, tem aquela avenida lá, Nossa Senhora do Carmo, né? De alguma forma tudo vai por ali, né? E nós temos ali alguns problemas sérios de circulação em determinados momentos do dia, né? E óbvio que o shopping também acaba agravando essa situação porque ele é um polo gerador de viagens, não é isso? Né? E de alguma forma a presença dele ali também faz com que a gente não se tenha grande condições de se mexer na infraestrutura, na própria operação, né? Tem algumas ideias correndo por aí, né, para melhorar aquele lugar lá, mas o fato é que quando o shopping apareceu, provavelmente não existia esse problema dessa magnitude que existe hoje, né? E a gente tinha também os empreendedores, tinha a comunidade, tá? Então esses problemas não são simples, acho que essa que é a mensagem, né? Os problemas não são simples de se resolver quando se envolve aí esse tipo de problema aí, né? Esse caso especificamente envolvendo moradia, né? Aí nós temos outra reportagem, né? Mas vocês vão olhar com calma. Mas aqui o que é reforçado aqui nesse texto, né, é a aplicação de tecnologia, né? Assim, nós temos um conceito aí de transporte chamado de sistemas inteligentes de transportes, né? E essa reportagem aqui fala de cidades bem conhecidas por serem bem tecnológicas e ricas, né? Nós falamos de Abu Dhabi, né? Acho que tem Seul também, que é uma cidade bem moderna, né? Então você acaba buscando, né, soluções em cima, inclusive, do que a gente tem de melhor em termos tecnológicos, né? Nós temos aqui, falando aqui que tem Wi-Fi em Seul, cidades totalmente voltadas para somente andar a pé, né? São chamadas Smart Cities, é um conceito que também se busca muito, e não quer dizer que são cidades que são novas, não, são cidades que se reestruturam para poder, né, você ter condições, né, de ter aí ônibus, né, conectados, os próprios automóveis conectados de modo a você
saber onde esses automóveis estão o tempo todo, né? De alguma forma a gente também tem sido atingido por esse avanço tecnológico. A gente visto que hoje a gente tem aí os smartphones que emitem sinal aí o tempo todo de GPS, de rádio, né? Então, assim, é uma massa de dados sendo jogadas aí o tempo todo, que ela é muito valiosa, ela precisa ser, está sendo muitas vezes tratada para que a gente possa, então, se deslocar da melhor forma possível, né? Temos aqui algumas ações que têm sido realizadas aí em Belo Horizonte, vamos passar de alguma forma um pouco mais rápida, né? Então nós temos aqui algumas ações, por exemplo, priorizar a implantação de infraestrutura voltada para o transporte coletivo, tentando buscar corta-caminho, né? Mexer com a circulação viária, com a sinalização viária, até mesmo com o projeto paisagístico, muitas vezes, né? Revitalizar a infraestrutura que tem problema, trabalhar na pavimentação, né? Você restringir a circulação de alguns tipos de veículos, né? O que é bem curioso, né? Todo mundo quer que a sua prateleira lá no supermercado esteja cheia, mas de alguma forma a gente não quer que os caminhões rodem dentro da cidade, então como é que faz, né? Circular só de noite, circular só de madrugada, será que dá certo? Tudo isso tem um custo também, né? Então é preciso gerenciar melhor e aumentar mais as áreas de carga e descarga, de circulação, né? Para que também trabalhar também a questão da fiscalização, para que a gente não tenha o uso indiscriminado da infraestrutura. Você pensa em caminhão da Coca-Cola, né? Caminhão não somente da Coca-Cola, caminhão de bebida de maneira geral, não é isso que eu quero dizer. Às vezes para em fila dupla, né? Então isso aí acaba, obviamente, prejudicando muito a circulação, né? Algumas ações aqui em Belo Horizonte passa pela questão da educação para o trânsito, né? De você proteger mais os mais vulneráveis, né? Estamos falando de pedestres, idosos, motociclistas, né? Jovens condutores, então esses de alguma forma são os mais vulneráveis. Então acho que a gente tem, para quem não está, por exemplo, nessa categoria de condutores mais vulneráveis, a gente tem que tentar ter paciência, proteger de alguma forma, né, esses mais vulneráveis, para que a circulação não ocorra da melhor forma possível, né? Obviamente inclui aqui modernização tecnológica dos equipamentos de monitoramento, controle, tudo isso são políticas sendo pensadas aí pela prefeitura, né? Política de preço também, que envolve transporte coletivo, envolve a questão do estacionamento, né? Então tem uma série de outras ações políticas aí relacionadas aí a Belo Horizonte, né? Tendências atuais no que diz respeito à circulação viária, né? A gente tem aqui alguns exemplos, né? Existe um conceito bem interessante, que é o conceito de traffic calm, né? Quer dizer, o conceito de tentar acalmar o tráfego, acalmar o trânsito, né? E aí nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, isso aqui é uma figura, que são essas faixas de pedestres elevadas, né? Quando você coloca uma faixa de pedestre elevada na altura do passeio, o que você indica no final das contas? Você indica para o motorista do veículo que vai passar por aqui, que agora não é o pedestre que acessa a área do veículo, e sim o veículo acessa a área do pedestre, né? Lógico que você não vai escrever isso em lugar nenhum. A tentativa sempre aí é de você incutir aí na cabeça do motorista, né? Sem ter que falar isso de maneira tão explícita, né? Tudo envolvendo aí o psicológico, né? Mais ou menos como a gente estava falando agora há pouco, na questão de você diminuir o tamanho da faixa. É intuitivo, de maneira quase que automática, você reduzir a velocidade. Nesse caso, a mesma coisa, quase que intuitivamente, né? A velocidade ela é reduzida ao passar por aí, inclusive no sentido de proteger os pedestres mesmo, né? Isso aqui, por exemplo, o que você está mostrando quando você muda a forma de pavimentar essa parte aqui da esquina, né? Você faz várias coisas. Primeiro, você indica que não pode estacionar aqui.
Acho que esse é um primeiro ponto. Isso melhora a visualização de quem vem aqui nesse outro sentido, né? E outra coisa que se pode fazer é o seguinte, essa curva aqui, ela é uma curva que você tem uma angulação que para você fazer essa conversão, você tem que reduzir um pouco mais a velocidade do que você aproveitar a tangente dessa curva aqui, de modo que você entre com a velocidade um pouco mais aumentada, né? Você tem aqui uma outra figura que fala o seguinte, olha, nós temos aqui dispositivos de traffic calm mais à frente, né? Que são dispositivos, por exemplo, como esse aqui, ó. Muito provavelmente essa avenida aqui é uma avenida, uma rua, né, melhor dizendo, é uma rua que devia ser mais larga, né? Devia passar 2 veículos por vez, agora só passa um. Você tem esses equipamentos aqui, esses negócios que você coloca para poder você dar a sensação ao motorista de que ele está mais apertado, você tem uma faixa de pedestres, né? Então tudo isso aqui acaba fazendo com que o motorista passe nessa região, que é uma região de teatro, né? Onde tem muita bicicleta, muito pedestre, e ele vai passar com bastante cuidado, né? Protegendo o que a gente estava falando aí, os mais vulneráveis, né? Então, o que afeta a oferta, ou seja, o que afeta a capacidade, né? Então, nós temos elementos de geometria da viária, nós temos elementos que envolvem o pavimento, temos as condições locais, como é o caso do motorista, tudo isso afeta como que a gente tem prover a nossa capacidade, né? Controle de tráfego, acho que tudo isso de alguma forma a gente já falou um pouquinho. Composição, movimento das correntes de tráfego, aleatoriedade, tudo isso muda, né? Nós temos aqui uma parte da aula, acho que inclusive a parte final da aula, que vai tratar um pouquinho de interseções, de conflitos. Acho que isso acaba fornecendo um pouco da base teórica necessária para que a gente possa entrar na próxima aula, tá? Que envolve um pouco de interseções semaforizadas, né? Então a gente precisa pode classificar essas interseções, né? Primeiro, o que é interseções em nível, né? São aquelas interseções que estão no mesmo nível, mesmo grade, né? Por exemplo, você tem, uma via que passa por um viaduto e outra que passa por baixo, elas estão em níveis diferentes, tá? E no que diz respeito a interseções em nível, né, a gente pode classificá-las aí em função do número de ramos, né? O que são esses ramos? São os links que chegam na interseção, né? Então pode ser de 3, de 4, até de ramos múltiplos, né? No que diz respeito às interseções de 3 ramos, né? Nós temos alguns aqui, por exemplo, nós temos aqui essa figura, ela remete aos entroncamentos, né? O que são os entroncamentos? Você tem aí uma via principal, né? Tem aqui uma via secundária, né? Que obviamente forma um ângulo, e se esse ângulo estiver entre 75 graus e 105 graus, então nós temos um entroncamento, então uma interseção do tipo T, né? Também conhecido dessa forma. Temos aqui algumas figuras que ilustram então interseções em T, né? Pode acontecer obviamente em áreas urbanizadas, inclusive, né, em áreas rurais também. As interseções em Y, né, quando a gente tem aqui duas vias, né, que formam um ângulo aí menor do que 75 graus. Isso acontece muito quando você está acessando uma via. Nesse caso aqui dessa figura, por exemplo, nós temos aqui um movimento que provoca uma divergência ou uma convergência no sentido contrário aqui, né, das correntes de tráfego, né? Então, o que determina se a interseção em Y ou em T, né, é a questão dessa angulação aí. Ou até mesmo a própria geometria lembra o que a gente está chamando de interseções em Y aqui nesse caso, né? No caso das interseções com 4 ramos, né, são locais onde duas vias se cruzam, está escrito aí e tal, mas se esse ângulo for entre 0 e 70, se for entre 75 e 105 graus, veja que nós temos duas vias aqui, a gente chama de ortogonal, né? É um nome que pode se dar para esse tipo de interseção de 4 ramos, né?
Se esse ângulo, por exemplo, for menor ou igual a 75 graus, então a gente pode chamar de esconsas, né? É um nome que pode se dar também, né? Obviamente, dependendo de onde você busca informação, material, né, da literatura, né, às vezes a gente pode ter outros nomes também, por exemplo, inclusive outros critérios, né? Nós temos aqui um critério que é um pouquinho parecido com o anterior, né, que falava de 75 a 105 graus, aqui fala de 70 a 110, e aqui nós estamos chamando de interseção reta, né, que a gente chamava antes de ortogonal, e o que chamava aqui de esconsos aqui abaixo de 70 graus, a gente está chamando de oblíqua, né. Tem uma outra aqui também de 4 ramos, que nós estamos falando aqui de interseção defasada, que é uma coisa que a gente deve tentar evitar, né. Quem nunca passou aqui, por exemplo, numa interseção parecida com isso, que só, o sujeito que estava entrando aqui, ele vira à esquerda, né? E às vezes isso aqui é de sentido, o outro cara que vem aqui, né, mão dupla também, para poder acessar essa região, ele deveria virar à direita, aqui acessar o bairro para poder acessar essa região. Muitas vezes ele acaba pegando um pouquinho aqui, né? Se isso aqui for uma mão única, né, se pegar na contramão, então, dependendo da situação, isso aqui tem que se buscar evitar, né? Tem aqui ramos múltiplos, interseções de ramos múltiplos, quando você tem mais do que 5 ou mais links chegando na interseção. Tá? A gente também pode classificar essas interseções, né, em função da solução. Nós temos aqui umas figuras que chamam a atenção no sentido da solução, né, não da questão do número de ramos, como a gente vem falando antes, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Vamos mostrar algumas figuras para cá, uns exemplos desses, né? Interseção mínima, em gota, canalizada, rótula, rotatória vazada, assim por diante. Tá? Interseção mínima, não é muito comum a gente ter esse tipo de interseção, sobretudo no meio urbano, né? Mais comum no meio rural. Né? Mas é quando a gente tem baixo volume de tráfego na via principal, na via secundária, de modo que você até não tem nenhum tipo de controle especial, né? Às vezes um controle acaba ocorrendo, o controle acaba ocorrendo dos veículos que chegam ali, né? Tem até algumas regras, né, de trânsito para isso, né? Quem chega primeiro, quem está à direita, enfim. Mas não é muito comum, geralmente a gente determina, mesmo em situações que o volume é bem baixo, a gente determina quem é a via principal e quem tem que, de fato, parar, ou pelo menos, ao chegar, se depara com uma sinalização do tipo de preferência, né? Então, isso aqui é o que é mais comum. Essa figura aqui, eu estou tirando salvo engano, no final vocês vão ver, tem as referências bibliográficas no final dessa apresentação, tá? Essa figura, salvo engano, vem do material do DNR, que é o atual DENIT, né? Acho que é o Manual de Projetos Geométricos, alguma coisa assim, ou o Manual de Estudos de Tráfego, talvez, né? Mas essa figura ela remete aí a que a gente diz solução, uma interseção do tipo gota, né? Então essa interseção, veja só, por que é gota? Porque existe uma ilha central aqui, né? Que obviamente ela não está no mesmo nível do pavimento, ela está um pouquinho elevada, né? E aí nós temos essa ilha, tem uma outra aqui que ajuda a canalizar, né, a disciplinar esses movimentos. Tá? Então veja só, então, a solução do tipo ilha direcional gota, principalmente na via secundária, né, ela disciplina esses movimentos de giro à esquerda, enfim. Então você ter essa angulação faz com que a velocidade seja um pouco reduzida, você direciona, né, faz um desenho que seria, que a gente entende ser o mais razoável, mais seguro para essa interseção. Tá? Outra interseção canalizada também, né? Então assim, é muito comum a gente ver, sobretudo quando a gente tem direita livre, né? Não sei se vocês já viram, então o sujeito vai fazer uma direita livre, né? Aqui, então, veja só, você consegue colocar essas ilhas, né, para poder facilitar essa movimentação, inclusive ajuda o pedestre. Pedestre, imagine uma situação que você não tem isso daqui. O pedestre até tem uma área, uma distância muito maior a se percorrer. É isso? Então
Mas no sentido, pensando no automóvel, então essa interseção canalizada serve para poder também direcionar os movimentos e com isso diminuir os conflitos, né? Temos uma outra interseção canalizada aqui, né, que chama atenção bastante essa interseção canalizada, além do canteiro central aqui, é essa pintura aqui, né? Ó. Então veja que quando você coloca isso, está dizendo o seguinte, olha, quem está vindo aqui, quem está acessando a via, você não pode mudar de faixa. Isso proporciona, né, com que esse veículo que está acessando aqui a via consiga acelerar, né, para que lá na frente, com a velocidade um pouquinho mais aumentada e mais próxima de quem está vindo aqui nessa via, né, você consiga fazer a mudança de faixa com um pouco mais de segurança. Né? Então, esse aqui é um tipo de interseção canalizada também. Né? Essa figura é até um pouco melhor, olha só. Né? Então, você tem aqui as canalizações todas muito bem definidas, né? Inclusive aqui protegido, olha só. Né? Então, você entra aqui, não pode mais mudar de faixa, você entra aqui canalizado, quem vai passar reto passa sem problema nenhum, né? Para que no momento certo, talvez com um semáforo aqui, não sei, ele possa acessar a via com segurança e percorrendo a distância adequada. E uma interseção, você precisa de mais canalização, né? Quanto mais complexa você tem, né? Quanto maior você tem a interseção se apresenta. Né? Veja que nós temos aqui uma área muito grande aqui nessa interseção, com vários movimentos acontecendo, a canalização acaba sendo fundamental. Né? Rotatórias. Né? Rotatória é um negócio que também a gente tem que ter cuidado na hora de implantar, né? Porque imagina só, uma rotatória de raio grande, né? Ela é uma rotatória que tem veículos trafegando nela com velocidade alta, porque com uma rotatória de raio grande você tem aí, né, praticamente algumas retas, né, dentro dessa rotatória, né? Quer dizer, quanto maior for esse raio, mais próximo de uma reta vai ser os arcos, não é isso? Né? Então a gente precisa, lógico que pode ter rotatória de raio grande, mas é preciso ter muito cuidado, porque se o volume é muito alto e a velocidade acaba sendo também alta dentro dessas rotatórias, quem vai acessar a rotatória e não está circulando nela, não vai conseguir ter intervalos suficientes, gaps suficientes para poder acessá-la. Né? Então está cheio de exemplo aí que você implanta uma rotatória de raio grande, né? O que é comum é você dar prioridade para quem está circulando, ou seja, o sujeito que entra lá, quer entrar na rotatória, precisa passar por um pare, precisa passar por um dê a preferência, e não consegue acessar a rotatória com segurança e acaba tendo muito acidente, muita formação de fila sobretudo em horário de pico, né? E aí o que acontece? Você acaba botando semáforo, né? E assim por diante. Então é preciso ter cuidado na hora de implantar a rotatória, que é um negócio muito bacana para poder você diminuir os conflitos. Tá? Então aqui nós temos a definição de rotatória. Então é bom para quando você tem muitas interseções com 5 ou mais aproximações, né? Então você tem aí 5 ou mais aproximações, você acaba tendo muito conflito. Então a rotatória é bom para regular um pouco esses conflitos. Né? Então nós temos aqui alguns indícios de quando a gente deveria, né, adicionar ou construir, propor uma rotatória. Tá? Por exemplo, quando você tem fluxo de tráfego iguais em todas as aproximações, né? Tem áreas extensas e planas, pouco movimento de pedestre. A rotatória ela dificulta muito os pedestres a trafegarem. Né? Eu já vi, por exemplo, rotatórias que as pessoas colocam praças dentro delas. Não estou falando de algumas que tem aqui em Belo Horizonte, não, tá? Que elas até funcionam, mas eu já vi outras cidades que a rotatória tem praça que dentro dessa praça não vai ninguém, porque para acessar é um horror. Né? Então é preciso ter uma das condições, né, que deve-se pensar a quantidade de pedestres nas rotatórias. Né? Distância entre aproximações que permitam entrelaçamento. É muito importante os entrelaçamentos. O que é entrelaçamento? Imagina um veículo que está entrando na rotatória, né, que precisa trafegar um pouco dentro dela e ele vai,
né, competir dentro da rotatória com outro que vem circulando e precisa acessar outra via mais adiante. Essa mudança de faixa, essa competição das faixas dentro da rotatória, a gente chama de entrelaçamentos, né? Então essas distâncias elas precisam ser suficientemente grandes para que as decisões ao realizar essa manobra de alteração, de mudança de faixa, elas ocorram com um certo tempo, senão acaba prejudicando muito a operação, né? Dificultando muito a operação, tá bom? Temos as mini rotatórias, que acontecem muito em áreas dentro do bairro, né? Que muitas vezes acontece, eu já vi muitas vezes em São Paulo, tá? Mini rotatórias dentro do bairro, que você acaba, quem tem prioridade não é quem está circulando, é quem chega primeiro, né? E com esse tipo de controle, né, você acaba fazendo com que ocorra a movimentação de maneira até mais rápida, mais fluida, né? Então as mini rotatórias elas podem ser interessantes. Eu já vi algumas aqui também em Belo Horizonte, sobretudo na área central, né? Rotatória vazada. Rotatória vazada, ela precisa ser muito bem pensada, né? Hoje em dia, eu estou até com um aluno de mestrado, né, trabalhando com rotatória vazada, alongada, né? Na verdade, rotatória que você tem, ao invés de ter uma ilha, nesse a gente tem uma circulação aqui, um círculo bem definido, isso aqui é um pouco mais alongado, e a parte central nem é acessada, tá? Porque, veja só, é um bom pensar nessa figura especificamente, né? Veja só, nós temos aqui uma via central, uma via principal, que passa aqui pelo centro da rotatória, que pode acontecer de a gente ter uma alta velocidade, não é isso? Então, nós estamos falando aqui de veículos que querem, às vezes, até passar essa rotatória para poder acessar para cá, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sobretudo em áreas rurais, a rotatória vazada, ela tem muito potencial para provocar acidentes. E acidentes muito graves em função da velocidade que você tem aqui do veículo na via principal e a velocidade que às vezes é baixa do veículo que quer ou fazer a travessia ou até mesmo acessar a mesma via principal, né? Então, assim, obviamente ela está nos manuais, ela é uma solução, mas é uma solução que já se mostrou muito problemática e é preciso ter cuidado na hora de propor uma rotatória vazada. No meio urbano, tudo bem. Acho que até às vezes, dependendo do caso, né, pode-se manter e tratar, não é muito, acho que talvez eu não considero às vezes muito razoável propor uma rotatória nova vazada, mas enfim, de novo, tudo depende do caso, é preciso ter tudo isso dentro das opções, não vamos tirar isso das opções não, porque às vezes é a única solução que você vai encontrar como a melhor, né? A que se apresentou melhor, né? Então, mas ela é problemática e essa é a mensagem, né? Temos alguns layouts aqui, né, de interseções em níveis diferentes, tá? Veja que nós estamos falando aqui de interseções em nível, até o slide anterior, e agora nós estamos falando aqui de interseções em níveis diferentes, né? E temos aqui alguns desenhos, alguns layouts bem conhecidos, né? Inclusive fora do país, tem até o mesmo termo, né? Só que obviamente não em português, claro, né? E esse aqui é o do tipo trombeta, né? Veja que nós temos aqui nessa interseção do tipo trombeta, né? Que a gente não tem todos os movimentos, né, possíveis aqui, né? Então você tem aqui um veículo que entra, né, consegue acessar para cá, outro obviamente pode passar aqui por cima e acessar para cá, mas dependendo do caso você precisa ter uma outra interseção próxima para que você possa então fazer, né, uma mudança de sentido adequada, tá? Uma mudança de sentido e de direção, claro, né? Mas assim, o desenho, quando você pegar uma interseção com esse desenho, obviamente isso remete a interseção do tipo trombeta. Essa do tipo diamante, né, também bastante conhecida, né, que a gente tem aqui uma via principal passando, outra via por baixo aqui, ó.
E nós temos vias, que a gente chama de vias lindeiras aqui do lado, ó, que ajudam também a você sair da via principal, é isso? Diminuir bem a velocidade para que você possa acessar então essas regiões e preservando, né, a via principal, né, com poucas interseções, tá? Com poucos conflitos, né? Essa aqui é a grande mensagem. Né? Esse aqui é o trevo completo, né? O trevo completo é muito utilizado. Né? Agora, qual o problema do trevo completo? Né? Esse acesso aqui, ó, tá vendo? Esse acesso aqui, o raio é bem pequeno. Vocês percebem como o raio é bastante pequeno? Vamos pensar no BH Shop, que a gente estava falando agora há pouco, né? Por que tem um problema? Por que isso aqui não funciona muito bem lá no BH Shop? Porque existe uma grande quantidade de veículos querendo acessar, né, aqui essa parte aqui do trevo completo, né, o acesso em si, né, para poder subir o viaduto. Então, quando você tem um raio pequeno, com um grande volume querendo chegar aqui, há uma formação de fila, ó, porque aqui nós estamos falando de uma via que está passando, e esses caras aqui precisam ter um acesso, né, que você precisa ter um gap aqui, né, um intervalo para poder você acessar. Então há uma formação de fila natural, e se essa formação de fila chega na via principal, então você tem toda uma operação prejudicada aí em função da fila sendo formada na via principal. Né? Então, de novo, lá no BH Shopping, em outros locais, quando foi proposto, não quer dizer que não tenha, que tenha sido uma solução ruim. Né? Pode ter funcionado durante muitos anos, e aí chega um momento que não funciona, é preciso pensar o que fazer. Né? Mas esse desenho é conhecido então como trevo completo. Temos outra figura, né, com o próprio nome, como a gente já discutiu. Ó, o movimento dos trevos podem prejudicar o fluxo nas vias principais, que é aquilo que a gente estava discutindo. Né? Essa daqui, então, é uma outra forma de apresentar. E o que é interessante, nós temos também, na figura anterior também, né, que nós temos umas vias também auxiliares aqui, para que haja uma desaceleração, né, e depois haja uma aceleração novamente, para que ele possa acessar essa outra via. Então isso é muito comum também. Né? Sobretudo em áreas rurais, quando você tem bastante espaço, aí sim você tem já raios um pouquinho maiores, né? Condições, então, em termos de área mesmo, né? Para que essa formação de fila nas vias principais ela não ocorra. Né? Nós temos um trevo parcial, né? E aí às vezes esse trevo parcial ele deve funcionar junto com outro trevo próximo, né? É bem comum também, tá certo? Trevo parcial, ou seja, você só tem de um lado essas alças aqui, não é isso? Né? Então o que acontece? Ó, o que está chamando a atenção? Essa figura é melhor. Então há uma diminuição do efeito do entrelaçamento, porque agora você só vai ter, né, uma parte daquele trevo, né, que a gente tinha antes que era completo, agora só vai ter alguns, e querendo ou não, isso diminui um pouco a problemática. Né? Temos uma outra figura, né, de trevos parciais, né, cuja a tentativa é diminuir os efeitos do entrelaçamento. Né? Lembrando, o que é entrelaçamento? Entrelaçamento é essa mudança de faixa, né, que você tem que fazer para, por exemplo, acessar uma alça. É isso? Você tenta diminuir esses efeitos como você tira, né, uma parte daquele trevo completo que a gente tinha antes. Tá? Temos aqui interseções direcionais, aí temos vários exemplos aqui. A gente não tem a figura dos trevos, né, mas a gente tem aí várias partes, várias vias, né, que são utilizadas. Acho que a próxima figura é até melhor, olha só. Né, que você, para acessar uma região aqui, você precisa ter uma área muito grande, né, para que isso possa, né, você conseguir canalizar, né, tirar o fluxo que vem aqui, o fluxo de veículos que vem daqui e jogar para lá com bastante espaço, com bastante velocidade. Então, para isso, você precisa ter uma área muito grande para poder fazer isso. Isso acontece muito em rodovias, né? Sobretudo aquelas rodovias que cruzam outras rodovias importantes ou que chegam em cidades grandes. Né? Então, essas interseções em níveis diferentes do tipo direcional são esses daí. Tá?
Então nós temos aqui semidirecional com laços, né? Então nós temos aqui alguns laços e também tem aí uma quantidade de vias direcionais, né? Também bastante importante, né? Diferente daquelas do trevo parcial que não tinha muitas vias assim, né? Que a gente chama de direcionais, né? Com bastante espaço, com uma angulação, né? Com um raio muito grande, assim, próximo a retas mesmo, para que se ganhe velocidade na hora de acessar, sair de uma via e tentar acessar outra, tá? Nós temos aqui o que a gente chama de giratório, que é muito parecido com a rotatória, com a diferença de que agora são em níveis diferentes, né? Então você tem aqui um sujeito que vem aqui na via principal, tem que sair, né? Ele acessa uma rotatória, ele passa por cima da via principal para poder depois fazer um outro sentido, né? Então isso aqui é um giratório, lembra muito a rotatória, mas em níveis diferentes. Tá? Agora sim, passando para a parte mais final da aula, nós temos aqui os tipos de movimentos, né? Também remete muito à questão da interseção, né? Nós temos aí movimentos do tipo divergente, convergente, cruzamento e entrecruzamento. O que é um cruzamento? Quando você tem aqui uma via que vem de sentidos, né? Vem de origens distintas e vai para destinos distintos. Não é isso? O que é uma interseção que possui movimentos de divergência? Então, os veículos eles vêm da mesma origem e vão para destinos diferentes. De convergência, ao contrário, vêm de origens distintas e vão para a mesma, para o mesmo destino, né? Vêm de origens distintas e vão para o mesmo destino. E o intercruzamento é muito parecido com o cruzamento, com a diferença de que para eles saírem, né, saírem de origens distintas e acessarem destinos distintos, existe uma área central aqui que eles ocupam o mesmo espaço, podem ter uma troca de faixa muitas vezes, né, que aí a gente chama então de intercruzamento em função disso, diferente dessa área aqui que é a parte, né, que eles disputam o espaço é bem mais reduzida do que essa parte aqui do intercruzamento, tá? Isso nos leva aos tipos de conflitos, que está muito ligado aos tipos de movimentos, né? Então nós temos aqui o conflito de cruzamento, estão vendo? Origens distintas, destinos distintos. Então, nós temos conflito de cruzamento, conflito de convergência, né? Então vem de origens diferentes e vão para o mesmo destino, não é isso? De divergência vem da mesma origem e vão para destinos diferentes. Tá? Temos uma figura que ilustra a questão do congestionamento, né, mais ilustrativo. Veja só, veja como a rotatória, nós estamos falando especificamente de conflitos, veja como a rotatória diminui os conflitos. Né? Nós temos aqui uma interseção comum, do tipo T, que a gente já falou antes. Né? A bolinha escura aqui, né, cheia, é um conflito de divergência. Essa que é vazada aqui é de cruzamento. E essa meio a meio é o de convergência. Né? Então, veja que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de conflitos, enquanto com a rotatória a gente reduziu isso para 6 conflitos, né? 6 tipos de conflitos, ao instalar uma rotatória face a uma outra opção que tem 9 tipos de conflitos. Né? Isso pode ser muito salutar em muitas situações, né? Certo? Veja que o que acontece é que a gente não tem mais nenhum tipo de conflito de cruzamento. É isso? Certo? Então, essa questão dos conflitos, dependendo do volume que você tem, você pode até tomar como aceitável, né? Ter alguns conflitos. Por exemplo, quando você não consegue ter um cruzamento, que você tem uma quadra que ela é muito grande. Né? Então você não consegue fazer o que a gente chama de laço de quadra, né? Que é dar a volta na quadra para poder acessar a via transversal. Né? Nesse caso, dependendo do volume, para não fazer o motorista percorrer essa quadra que é muito grande, né? Eu digo grande mesmo, às vezes porque tem uma fábrica, um shopping, alguma coisa assim, você pode permitir
que haja um conflito de quem, por exemplo, vai virar à esquerda, conflitando com quem vem no sentido contrário em frente. Agora, tudo isso depende de quê? Depende do volume. Se o volume for relativamente baixo, e se o volume conflitante for baixo, você pode manter ali o conflito acontecendo. Caso contrário, você tem que pensar em outra solução. Né? Então, viaduto, de novo, a gente vai colocar somente em alguns casos muito especiais, por causa do alto custo. Né? A gente tem que procurar para poder minimizar os conflitos, aumentar mais a visibilidade, tentar tirar os veículos estacionados muito próximo da interseção, que isso dificulta muito a visibilidade e, obviamente, a fluidez, mudar a sinalização, criar faixa de aceleração, desaceleração, canalizar o tráfego, como a gente vinha comentando, tudo isso diminui o efeito desses conflitos, tá? Então, olha só, melhorar a visibilidade, né? É uma figura só para ilustrar a questão da visibilidade, criar faixa de aceleração e desaceleração, né? Para que os conflitos, então, ocorram pelo menos na mesma velocidade, isso até mesmo melhora a fluidez e ao mesmo tempo, faz com que você tenha diminui a probabilidade de ocorrer acidentes, né? Ó, veja só, separar conflitos, né, usando a canalização, que nós temos mais exemplos, né? Temos aqui as ilhas que determinam bem direitinho como que vai funcionar, né, a movimentação aqui das correntes de tráfego, é isso? Temos uma outra aqui, ó, que a gente tem uma situação, né, que a gente tem aqui duas correntes de tráfego, e se a gente mantiver com esse desenho, nós temos aqui quase um potencial acidente frontal, né, que é extremamente perigoso. Então, quando você muda um pouquinho a forma do desenho aqui, ó, você acaba tirando um pouco, se acontecer um acidente, né, que ele não seja com velocidades aí altas, não é isso? Velocidades altas e frontalmente, e passa a ser uma velocidade um pouco mais baixa, no caso de quem está querendo acessar, e agora mais transversalmente. Isso ajuda muito, né, a diminuir o efeito do conflito. Né? Então, você vai fazer convergência, faça convergência, tem conflitos de convergência, que isso seja feito em ângulos pequenos, né, para que você consiga, assim, ter para que você não tenha, de fato, uma mudança, uma diferença muito grande de velocidade entre essas duas correntes de tráfego que estão aqui num conflito de convergência. Né? Pode provocar, por exemplo, usando essas ilhas, um afunilamento para reduzir a velocidade de entrada. Às vezes, você, dependendo do ângulo, você precisa que esses veículos eles entrem com uma velocidade um pouco menor. Então, você pode afunilar. Então, veja que nós temos aqui uma distância maior do que tem aqui. E aí, intuitivamente, os motoristas acabam diminuindo a velocidade na hora de acessar essa via principal. É isso? Né? Nós temos outro aqui, por exemplo, usando refúgios, né? Então você usa um canteiro central, né? E aí depois você reduz esse canteiro central para que possa acontecer o refúgio e acessar essa outra via, de modo que não prejudique tanto assim, né? Sempre vai ter um pouco de prejuízo, mas que não prejudique tanto a fluidez nessa outra via, que me parece a principal. Né? A questão dos entrelaçamentos é muito importante. Né? Veja que nós temos vendo aqui uma figura que remete muito à movimentação dos ônibus aqui na transversal. Vocês estão vendo? Né? Isso é ruim. Né? Então, se possível, esses entrelaçamentos, ainda mais envolvendo aqui veículos pesados, né? Veículos longos e pesados, eles ocorrem quando, na verdade, a gente tem que buscar evitar, porque isso pode prejudicar bastante aqui, né? A capacidade nesse local. Né? Certo? Então nós temos aqui as referências, tá? Nós falamos bastante coisa hoje, né? Envolveu muitos conceitos aí, né? Mas é uma aula mais ilustrativa, com mais figuras, né? Tá? Então nós temos aqui as referências, temos aqui 2 páginas de referências, tá? De modo que assim a gente encerra a parte, a unidade 4, que fala sobre a teoria de fluxo de tráfego, né? Isso nos dá alguma base conceitual para que a gente possa entrar na unidade 5, já na próxima aula, né? Falando aí de capacidade, né? Principalmente falando de capacidade de interseções, vamos falar um pouquinho, se der tempo ainda, né? Um pouquinho de capacidade envolvendo um pouco de transporte público, mas obviamente não vai ser algo que vai demandar muito tempo, não. Vamos tentar usar essa unidade 5 para falar
principalmente sobre interseções e essencialmente as interseções semaforizadas. Tá bom? Então com isso a gente encerra a unidade 4.